Decisão de Partir, Decision to Leave, filme do diretor sul-coreano Park Chan-wook, está disponível desde já nos cinemas, dia 29 de dezembro, mas a estreia oficial é no dia 5 de janeiro. O filme esteve presente no Festival de Cannes este ano, fez uma boa participação e é um grande filme, está na lista dos pré-selecionados para o Oscar, foi selecionado pela Coreia do Sul, está na lista curta para o Oscar em língua estrangeira. Vamos ver se o filme vai ser indicado. Mas vai ser um páreo difícil, já que o vencedor do Festival de Cannes, no qual estava presente, Triângulo da Tristeza, também aparece na lista curta, mas não só nessa lista, como diversas outras categorias nos prêmios internacionais. Enfim, Decision to Leave conta a história, começa a história de um investigador assumindo um caso no qual um homem rico cai do pico de uma montanha. Ao investigador ter que contar para a esposa do falecido sobre o ocorrido, ele percebe que ela não dá nenhuma reação, no qual é normal para as pessoas que recebem informações de entes queridos morrendo. E ao começar a investigar um pouco mais sobre essa mulher, observar essa mulher indecifrável, uma paixão surge no meio dos dois, entre os dois, entre a viúva e o detetive de polícia. Park Chan-wook é responsável por grandes filmes, o Old Boy, A Criada, cinema sul-coreano é incrível. Ano passado nós tivemos o filme japonês Drive My Car, e a gente consegue perceber uma grande quantidade desses filmes autorais sendo indicados pela meticulosidade das suas histórias, histórias novela, mas uma novela que consegue extrair o bom de se contar uma história, o bom dos personagens. Se vocês estão acostumados a assistir aqui os meus vídeos, sabe que eu gosto dos personagens estarem no centro das atenções, os personagens serem o melhor do filme, e não a história, focar nos personagens, em apresentar os personagens, desenvolver eles e fechar com chave de ouro, não só focar numa história, pois quando a história é focada, os personagens são sacrificados. Agora, você criar uma história em benefício do personagem, é isso que eu mais gosto nos filmes. E Decisão de Partir, como diversos outros filmes sul-coreanos, filmes japoneses, acabam trazendo esse foco nos personagens, criando uma novela bem meticulosa, bem detalhista e, é claro, não é para poucos, mas para aqueles que conseguem assistir, acompanham uma grande e brilhante história. Ao acompanhar esse detetive de polícia que começa a investigar, nós conhecemos um pouco mais dos problemas que esse detetive tem. Ele que é casado, mas ele tem insônia. Aí tem um pouco da dualidade sobre o motivo dessa insônia. Ele não dorme porque ele sempre fica de tocaia, ele sempre fica observando, investigando, ou ele só fica investigando, observando, porque ele não consegue dormir. São coisas completamente incítricas que formam esse personagem, e conforme ele passa para investigar essa esposa, a viúva do homem falecido, no qual é rico, começa a observar algumas coisas que intrigam ele, a falta de expressão ao saber sobre a morte, alguns arranhões que tem no corpo dela, e conforme começam a investigar, a observar ela, e surge essa paixão, surge o amor entre esses dois, e ele começa a observar que nesse caso não há pontas soltas, que tudo está perfeito, de que ela, no caso, não matou o falecido, mas provavelmente ela é vítima devido a sofrer nas mãos do seu falecido marido. Esse amor começa a aproximar ainda mais. Mas o perigo dessa relação, o perigo desse amor, o perigo da dualidade da esposa e até mesmo do próprio investigador é o grande motim da história, que inclusive quando você pensa que a história vai finalizar, quando observa que essa grande história
tem pontas soltas e conforme observa, investiga essas pontas soltas, começa a rever o caso e a descobrir o que há dentro de tudo isso, as motivações de tudo isso, a gente tem uma reviravolta que não é um motivo para fechar a história, mas sim acrescentar ainda mais. O filme ele tem diversos plot twists que normalmente fecham a história. Geralmente nos filmes americanos é o grande ponto para se fechar uma história, mas aqui não, Decisão de Partir tem esses plot twists que avançam ainda mais a história, e se você acredita que tinha para parar, que a história não tinha mais do que acrescentar, aí vem o diretor Park Chan-wook com a sua habilidade de escrever seus personagens, de acrescentar a história, acrescentar a trama e aumentar ainda mais. Por esse motivo que não é um filme para poucos, é um filme para corajosos e, é claro, há sim uma recompensa, não só no final, mas no processo. Em todos esses filmes, geralmente nos filmes autorais ou nos filmes blockbusters que tem um trabalho mais aprimorado nos personagens, o processo, a história em si, ela é relevante. Posso citar filme Pandora, que é o filme da Netflix que eu gosto, por mais que algumas pessoas não curtam. Gosto do Invasão Zumbi, primeiro filme é excelente. Eu quero rever O Motorista de Táxi, o filme também sul-coreano que mexeu comigo. Tivemos o Drive My Car no ano passado, um filme também meticuloso, bem trabalhado, incrível também, entre outros filmes. Old Boy é um grande filme, A Criada ainda não assisti, enfim, esse plot twist que leva os personagens a seguirem os seus caminhos, a seguirem as suas vidas, mas o reencontro acontece e para piorar ainda mais, um outro assassinato acontece, um outro mistério acontece e fazendo o investigador de polícia reencontrar a vítima no qual era a sua incrível paixão, bota o personagem em uma encruzilhada, revelar os motivos, as descobertas daquele caso anterior no qual ele já tinha encerrado, no qual ele encobriu uma mulher dúbia, uma mulher que possivelmente, que de fato possa estar envolvida com aquele crime, que possivelmente possa ser responsável pelaquela morte, mas isso colocaria em xeque, afinal de contas, ele encobriu, ele pode ter encobrido o assassinato, ele pode ter salvo uma criminosa. O que fazer agora, enquanto quando o cerco começa a se fechar, quando a esposa atual pode também estar envolvida, outras vítimas podem estar envolvidas, o peso da consciência está ali batendo a porta, a paixão acaba surgindo, esse conflito entre paixão e a racionalidade surge no próprio personagem, mas ele não é o único a estar em evidência. Do outro lado, do lado da vítima, da viúva, da vítima e da suposta assassina, da suposta criminosa, também mostra uma paixão por ele, uma paixão, por alguns momentos uma paixão, para alguns outros momentos um jogo de interesse, e esse conflito também acaba se fechando, acaba se aproximando, e assim nós temos uma grandiosa história que mexe bastante com o público, que mexe com quem assiste. Cansa um pouco? Pode até cansar um pouco, mas o processo de descobrimento sobre a paixão, sobre o risco da paixão, sobre a aproximação das personagens, esse conflito de pessoas é que deixa a Decisão de Partir uma grandiosa obra, um grande filme de 2022. Pelo menos eu assisti em 2022, mas que vai ser lançado em 2023, e que é por esse motivo que não está na lista dos melhores filmes deste ano, mas sim para o próximo. E é claro, grande torcida para vencer prêmios, afinal de contas, esperamos que grandes filmes possam ser vistos pela uma grande quantidade de pessoas. Fico por aqui deixando a dica para assistir os filmes do Park Chan-wook. Old Boy, que também é um filme para poucos, é um filme que incomoda, é um filme chocante, não tanto
é mais do que Decisões de Partir, Decision to Live, porém Decision também é um filme bem chocante, é um filme para poucos, e não só Old Boy, mas também assisti toda a maioria, né, ou quase todos os filmes dos grandiosos diretores sul-coreanos, diretores japoneses, pois eles têm uma grande assinatura, uma grande história, grande meticulosa história, buscando focar nos personagens, nos conflitos dos próprios personagens, suas ambições, seus medos e é isso. Decisão de Partir estreia nos cinemas no dia 5 de janeiro de 2023. Se você gostou desse filme, se você quer assistir, deixa aqui uma curtida, deixa aqui um comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Vou ficando aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.